Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver então as decisões que nos pareceram mais relevantes publicadas pelo TST agora na segunda semana de dezembro de 2018. A primeira decisão que vemos são nos embargos 20359, dígito 68 de 2012, no qual se confirma a possibilidade do conhecimento de recurso revista em fase de execução quando a Justiça do Trabalho realiza atos de expropriação após a decretação da falência do executado, e isso em violação ao artigo 114 da Constituição. A emenda traz que, diante do entendimento de todos os tribunais superiores sobre a competência do juiz universal da falência para executar créditos trabalhistas, é possível conhecer do recurso revista por violação constitucional nos casos em que se verifica a prática de atos jurisdicionais em desrespeito à mencionada competência, incólume a súmula 266. O único paradigma é inespecífico, por não adotar argumentação jurídica própria sobre a ausência de violação em inciso do artigo 114 da Constituição da República na situação em que é realizado ato constritivo após a decretação da falência da reclamada. Como vimos até em vídeos anteriores, uma vez decretada a falência da reclamada e estabelecida a competência do juiz universal para a arrecadação da massa falida, ou seja, dos bens que porventura, bens e créditos que porventura estejam titularizados pela empresa falida, não compete mais à Justiça do Trabalho providenciar a liberação de quaisquer valores atribuídos a essa reclamada falida. A competência da Justiça do Trabalho se esgota na definição do crédito, na sua definição e na competente expedição da certidão de habilitação para que essa execução ou para esse crédito seja cumprido perante o juiz universal. E nesse caso, em virtude da súmula 266 vedar o conhecimento de recurso de revista na fase de execução, a não ser por demonstração específica de violação a dispositivo constitucional ou contrariedade específica à súmula, então nesse caso se reconheceu que a prática de atos pela Justiça do Trabalho, atos de execução, especialmente de disposição de valores, após a decretação da falência da reclamada, configura então violação ao artigo, pode configurar sim em violação ao artigo 114 da Constituição. O segundo caso que vemos são nos embargos 3.154.000, dígito 50 de 2007, no qual se especifica a aplicação do entendimento expresso na orientação jurisprudencial número 383. A emenda deste julgado traz que, nos termos da orientação jurisprudencial 383, a contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com o órgão da administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às verbas trabalhistas e legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador de serviço, desde que presente a igualdade de funções. Todavia, a jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que a orientação acima se revela inaplicável na hipótese de pleitos de diferenças salariais por isonomia entre empregado regido pela CLT e servidores estatutários. Nesse caso, se tratava de uma situação em que os servidores estatutários se ativavam ou eram trabalhadores vinculados ao sistema penitenciário de um Estado da Federação. E houve determinada circunstância que acarretou a contratação ou a implantação de um regime em que houve a terceirização de algum desses serviços de administração penitenciária e nas quais foram contratados empregados regidos pela CLT. Se constatou posteriormente que as atividades realizadas pelo empregado regido pela CLT e dos servidores estatutários do regime estatal penitenciário eram semelhantes. Entretanto, se qualificou, se modulou esse entendimento expresso na OJ 383 para entender-se que não cabe o deferimento dessas diferenças salariais, ou seja, não cabe a aplicação da súmula da OJ 383 quando se tem a tentativa de isonomia entre empregado regido pela CLT e servidores estatutários, ou seja, trabalhadores com regimes jurídicos diversos. Aqui um caso bastante peculiar, mas que explicita o entendimento do TST acerca de exigências para a realização de concurso público no âmbito da administração pública. São os embargos 81595, dígito 90 de 2014. A emenda traz que, além de se exigir da administração pública a realização do concurso público, faz-se necessário que as regras de observância obrigatória a serem cumpridas pelos candidatos ao emprego por meio do certame, sejam oriundos de disposição legal, e não apenas editalícia sob pena de nulidade. Assim, ante a falta de previsão legal de realização de prova de aptidão física em concurso para o provimento de emprego público de leiturista, não pode edital do certame estabelecer tal exigência, sob pena de violar os artigos 5º, inciso 2º e 37, incisos 1º e 2º da Constituição. Aqui essa figura o leiturista de consumo de energia elétrica. No concurso para esse cargo havia
a previsão da necessidade dessa aprovação em teste de aptidão físico. O que se entendeu é que essa previsão apenas no edital não seria justificada, ou melhor, não estaria de acordo com a Constituição. Essa previsão deveria então constar na lei que autorizou a realização desse concurso. O próximo julgado que vemos está nos embargos 188 de 33 de 2011, que trata da leitura da súmula 122 com relação à possibilidade da não produção dos efeitos da revelia em virtude de emergência médica que impossibilite o comparecimento da parte em audiência. A ementa traz que a jurisprudência dessa colônia da Corte, consolidada na súmula 122, admite a elisão da revelia mediante a apresentação de atestado médico, o qual deverá declarar a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. O atestado médico apresentado, embora não declarasse expressamente a impossibilidade de locomoção, continha motivo relevante para justificar o seu não comparecimento à audiência de instrução, razão pela qual restou afastada a pena de confissão ficta outrora aplicada. Ademais, conforme se depreende do acordo regional transcrito pela turma, foi juntada a declaração fornecida pelo hospital comprovando de que o autor estava em atendimento no período em que foi realizada a audiência, o que permite concluir que não estaria apto a comparecer e depor na audiência marcada. Aqui alguns aspectos processuais relevantes, então, que vale relembrar. Uma vez que seja designada a audiência de instrução, a parte que não comparece pode ser caracterizada como revel e, consequentemente, serem aplicados os efeitos da confissão. Nessa circunstância, conforme se tem na súmula 122, que refere mais especialmente à figura do reclamado, do empregador, se tem a possibilidade de que essa revelia não produza efeitos em virtude da apresentação de atestado médico, no qual se declara essa impossibilidade, ou seja, a exigência, e algumas vezes controversa, é de que o próprio atestado indique essa impossibilidade de locomoção. No caso, o reclamante apresentou atestado, mas não constava a impossibilidade de locomoção. O importante desse julgado é que parece designar que, apesar da súmula 122 exigir essa declaração de impossibilidade, outros elementos que se adicionem à informação constante no atestado pode autorizar que não se caracterize a confissão, mesmo que a parte não tenha comparecido à audiência em virtude dessa emergência médica. Aqui também é um caso que confirma um entendimento do tribunal acerca da garantia no emprego prevista na Lei 8.213 para empregados reabilitados ou deficientes e que trata da necessidade da contratação para um mesmo cargo. São os embargos 54, dígito 84 de 2010. A emenda traz que, da leitura atenta do artigo 93 da Lei 8.213, não se pode concluir que restou estabelecida hipótese de garantia subjetiva e temporária do emprego, mas limitação do direito potestativo do empregador da dispensa de seus empregados, com vistas à proteção do grupo de empregados reabilitados ou deficientes. A garantia de emprego para o trabalhador demitido em desrespeito à cota mínima é apenas indireta. Não obstante, não há necessidade de que a contratação se dê para o mesmo cargo, uma vez respeitada a cota mínima. Tal exigência não se extrai nem do teor expresso do texto legal, nem da teleologia da norma. Aqui o que ocorre? O artigo 93 da Lei 8.213 prevê a necessidade do cumprimento de determinada cota, ou seja, uma determinada quantidade de empregados reabilitados e deficientes a partir de empresas que detêm um determinado número de empregados. Há uma discussão acerca da necessidade de reintegração ou da impossibilidade de dispensa de empregado quando não se atenda a essa cota. No caso, se confirma, então, por exemplo, nesse julgado, de que essa cota deve ser atendida. E se não for atendida, a dispensa desse empregado reabilitador deficiente deve ser desfeita, ou seja, determinando-se a sua reintegração. Uma outra discussão que surgia era a necessidade da contratação com o mesmo tipo de deficiência, ou mesmo tipo de limitação da capacidade elaborativa. A jurisprudência do TST se alinha nesse sentido, de que a contratação deve atender a observar esse mesmo tipo de limitação na capacidade laboral, ou seja, não se pode permitir que o cumprimento da cota se dê com a contratação de um empregado que tenha menor limitação, porque afinal acabaria não se cumprindo o objetivo da lei de garantir a inserção de trabalhadores reabilitados ou deficientes no mercado de trabalho. Assim, a contratação deve observar pelo menos o mesmo tipo de limitação física. No caso, entretanto, se caracterizou que não é necessário que se contrate para o mesmo cargo, ou seja, não precisa que o
a dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente seja imediatamente correspondente à contratação de um trabalhador nessa condição semelhante para o mesmo cargo. Ou seja, o importante é que se atenda essa cota estabelecida conforme a quantidade de empregados do empregador. O próximo julgado que vemos é bastante interessante com relação ao conflito de competência 6252-67 de 2018, que trata da distribuição de competência entre juízes deprecantes e deprecados, especialmente na fase de execução. A ementa do julgado traz que o juiz deprecado é apenas um colaborador na administração da justiça em relação ao objeto que lhe é confiado, cabendo-lhe julgar ou decidir somente as questões alusivas a vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens. Desse modo, não cabe ao juízo deprecado estabelecer qualquer destinação aos valores remanescentes da venda da arrematação distintas daquela determinada na carta precatória, pois não se observa a transferência da competência, remanescendo a do juízo deprecante. No caso, o que ocorreu foi que o juiz deprecante, ou seja, aquele juiz que originalmente era encarregado por um determinado ato da execução, providenciou o cumprimento de penhora, avaliação e alienação de bens em outro juízo, ou seja, o juízo deprecado. Esse juiz deprecado, também observando que detinha execução contra o mesmo devedor, determinou que o saldo remanescente dessa alienação fosse mantido nesse juízo deprecado, para satisfazer as execuções que estivessem correndo junto a ele. O que se entendeu, entretanto, é de que esse tipo de determinação não seria cabível, deveria simplesmente providenciar a penhora, a avaliação e alienação dos bens e a transferência integral dos valores que fossem arrecadados para o juízo deprecante. Não caberia, portanto, ao deprecado fazer qualquer tipo de limitação a esses valores. Aí aqui é certo que o juiz deprecante também deveria ter execuções em curso contra aquela mesma reclamante e preferiu que se atendessem a essas execuções. O importante destacar é isso, que a competência do juiz deprecado vai estar limitada a julgamento além da prática dos atos que lhe tenham sido confiados, o julgamento de eventuais vícios ou defeitos de penhora, avaliação e alienação, que são os atos que foram concretamente realizados por esse juízo deprecado. Nesse próximo julgado, o agravo 46800 de 37 de 2008 apenas se utiliza para definição mais precisa do que vem a ser a divergência jurisprudencial, esclarecendo qual seja o seu conteúdo. Assim, a ementa traz que a divergência jurisprudencial apta a impulsionar o recurso de embargos há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diversos resultados. A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecífico o julgado. Incidência da súmula 296, inciso 1º do TST. Aqui o que é importante, apesar de se referir aos embargos, o recurso previsto no artigo 894 da CLT, também se pode entender que esse tipo de entendimento se aplica ao recurso revisto, ou seja, o recurso previsto no artigo 896 da CLT. O que é importante destacar aqui é a identidade substancial, ou seja, as mesmas premissas fáticas e jurídicas estão expressas tanto no caso concreto, no caso sob exame, quanto naquele julgado que se diz divergente. E essa divergência deriva exatamente da semelhança entre fato e norma a serem aplicadas e conclusões diversas. Aqui, uma leitura que se deve ter atenção é de que aqui se afere que a ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecífico julgado. O que se deve atentar, então, é verificar se essa circunstância que é posta, caracterizada como alheia ao caso, é efetivamente alheia, ou seja, ela é substancialmente relevante para a identificação dos casos em confronto ou não, porque eventualmente é uma circunstância adicional, mas que não distingue, não forma uma distinção específica entre os casos, admitindo, nesse caso, então, a caracterização de divergência jurisprudencial pelo confronto desses julgados. Nesse próximo julgado, se tem a decisão do TST acerca da impenhorabilidade do bem de família, mesmo que esse bem de família seja de alto valor. São os embargos 61.400, dígito 22 de 2006. A ementa traz que,
Na hipótese, a turma conheceu do recurso de revista patronal por violação do artigo 6º da Constituição e, no mérito, asseverou que a impenhorabilidade do bem de família não poderia ser afastada em razão do alto valor do bem, bastando a prova da residência familiar, circunstância incontrovérsia no caso desses autos. Nesse contexto, os arestos correlacionados ao cotejo estão superados por iterativa e notória jurisprudência do TST, não havendo falar em divergência jurisprudencial nos termos do artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Aqui também é um caso bastante particular, que se confirma que a mera alegação de ausência de dotação orçamentária não impede a satisfação de direito já estabelecido ao trabalhador. São os embargos 941, dígito 88 de 2015. A ementa deste julgado traz que, no que tange à progressão pelo critério de antiguidade, a Escola de Corte Superior firmou o entendimento de que, uma vez preenchido o requisito temporal de 2 anos no exercício do cargo ou da função pelo empregado, é desnecessária a existência de prévia dotação orçamentária para a concessão de vantagem, em fase do caráter objetivo da promoção, que se pauta justamente no transcurso do tempo precedentes dessa egressa sucessão das turmas envolvendo a reclamada. Aqui no caso se tratou de um caso específico de uma reclamada, por isso se teve essa facilidade de identificação dos precedentes. Mas o que pode se extrair de relevante nesse julgado é da inutilidade dessa tese da ausência de previsão de dotação orçamentária. Nesse caso específico, em que o direito do trabalhador decorria de uma norma objetiva, ou seja, havia o direito a promoções por antiguidade, o qual seria devido pelo mero preenchimento do requisito temporal de 2 anos do exercício do cargo ou função, ou seja, era uma obrigação já constituída em desfavor do empregador e cuja exigibilidade decorria do mero transcurso de prazo, ou seja, já era plenamente previsível que aquela despesa seria necessária e, consequentemente, seria obrigação do ente público promover essa prévia dotação. E sim, é esse tipo de defesa, é esse tipo de exceção relativa à ausência de prévia dotação orçamentária, como previsto na Constituição, não se aplica a esses casos em que a obrigação ou que a despesa já seria objetivamente previsível. Então essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na segunda semana de dezembro de 2018 pelo TST. O link para as emendas completas desse julgado estará logo abaixo aí na descrição do vídeo. Caso algum dos temas que surgiram nessas decisões lhe pareça relevante e mereça um destaque diferenciado, deixe também indicado nos comentários e podemos preparar um vídeo para tratar deles. Eu peço que você dê seu like, divulgue esse vídeo para quem você acha que tem interesse nessa matéria e agradeço sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.